Bom dia, você que me assiste, Deus abençoe todo o teu dia em nome de Jesus. Quero que você tenha uma tarde abençoada, uma noite abençoada, no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus que está em Gálatas, capítulo 3, versículo 26 ao 29, que diz exatamente assim: Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Desta forma não há judeu e nem grego, nem há servo e nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. A palavra de Deus foi lida, glória a Deus por ela. Aqui nos Estados Unidos, quase sempre acontece de uma pessoa receber um comunicado, uma carta, uma mensagem de texto dizendo: olha, um homem muito rico, fulano de tal, colocou alguns nomes no seu testamento e o teu nome pode estar inserido nele. Se você quiser saber mais sobre isso, consulte o escritório tal de advocacia e nós então traremos a você o que lhe é por direito. Bom, isso é feito para que as pessoas então se envolvam emocionalmente nisso e gastem o seu dinheiro com esse escritório, buscando o seu nome num testamento que nunca existiu, mas foi uma invenção humana. Hoje em dia também existem muitos pregadores de promessa, muitos pregadores do reino de Deus, que estão oferecendo vagas, lotes e etc. no céu e na presença de Deus, para pessoas que nunca sequer foram escritos no testamento de Deus, para pessoas que vivem uma vida perdida, mas procurando com seus próprios esforços a chegar-se a Deus. E ninguém, nenhum homem pode chegar, como meditamos ontem, a Deus segundo a sua justiça ou segundo os seus próprios esforços. Tivemos na meditação anterior uma pergunta: eu sou filho da promessa? Não é? Essa foi a pergunta, e eu gosto de perguntas. Mas hoje a nossa resposta é afirmativa. Sou filho e herdeiro da promessa. Mas por que você pode afirmar isso? Isso você só pode afirmar se você ler a Bíblia, buscar ler o testamento de Deus, como funciona o querer, o efetuar de Deus, então você terá certeza disso. Então vejamos, a graça, ela veio antes, ela precedeu a lei. O que é a graça preceder a lei? A graça de Deus foi oferecida a Abraão. E Abraão acreditou nesta graça de Deus e andou nela. Portanto, Abraão foi chamado amigo de Deus. Deus confidenciava com Abraão. Tem uma pergunta na Bíblia que diz: porventura farei alguma coisa na terra sem primeiro falar com meu amigo Abraão? Então, Deus tinha uma intimidade muito grande com Abraão e Abraão caminhava nessa intimidade com Deus. Só que a graça precedeu a lei. Essa foi a graça oferecida diretamente de Deus a Abraão e a seu descendente. Deus fala sobre isso e nós falamos no capítulo passado sobre isso aí, no estudo passado sobre isso aí. Depois que Deus então fala a Abraão, 430 anos depois, vem a lei. A graça foi dada de Deus diretamente a Abraão, mas a lei não. A lei, Deus enviou anjos para dar a lei a Moisés, para Moisés então passar para o povo. Então, haviam dois mediadores, dois tipos de mediações de Deus, mandando anjos. Os anjos mediavam Deus com Moisés e Moisés mediava os anjos, Deus, para com os homens. Então havia duas mediações aí diferentes, mas a graça não. A graça não. A graça foi diretamente de Deus para Abraão e a promessa para seu descendente. E quem é esse descendente? O enviado direto de Deus, sendo Deus, Jesus Cristo. Então também não houve mediação aí, a não ser do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então você precisa entender o porquê da lei. A lei veio por causa da transgressão dos homens.
Os homens estavam transgredindo, pecando demasiado, e a lei precisava explicar estes pecados para o homem e o mal que esses pecados provocariam no homem. Então a lei veio para abrir a mente do homem o tanto que ele estava se afastando de Deus. E a lei veio para provar ao homem que você, com sua própria justiça, não pode se justificar diante de Deus com tantos pecados cometidos. Vocês lembram daquele mancebo que chegou perto de Jesus e disse, que faria qualquer coisa para segui-lo e etc. E Jesus disse, olha, você tem cumprido os mandamentos? Aquele mancebo disse, olha, desde a minha infância eu os cumpro cabalmente, ponto a ponto. E Jesus olhou para ele e falou, está muito enganado este senhor, esse jovem mancebo está muito enganado. Deixa eu fazer uma pergunta para ele, uma pergunta não, deixa eu dar uma palavra para ele, olha, então, já que você é cumpridor de tudo isso, vá, vende tudo que tem, dê aos pobres, vem e me siga, só falta isso. E ele então saiu triste. O que Jesus estava provando a ele é o seguinte, você não cumpriu nada, rapaz. Você tem um mandamento que diz, amai a Deus sobre todas as coisas, e você está amando as coisas mais do que a Deus. Então você provou que você observou os mandamentos, mas não os cumpriu. Então a lei veio para nos mostrar, para mostrar ao homem, tanto o judeu quanto o grego, qualquer raça humana, o quanto nós pecamos e separados estávamos da glória de Deus. Mas a lei serviu de caminho, porque quando o seu pecado é te jogado na cara, então você ou continua pecando espontaneamente, ou muda de vida, mas a consciência entra dentro de você e você faz a decisão. Então a lei serviu de caminho para o homem, para o homem entender a quantidade de pecado, o peso do seu pecado. Ela então foi um caminho para que o homem entendesse a graça. E qual era a graça? A graça é entender que Jesus veio, cumpriu a lei cabalmente e se entregou como Cordeiro de Deus. Ele morreu pelo homem para tirar este peso, este pecado do homem, e justificar o homem diante de Deus. Só através do seu sacrifício, do seu sangue, da sua morte, é que Jesus pôde fazer, porque o Cordeiro de Deus precisava ser sacrificado. E o que toca a nós então? A nós, pecadores, perdedores da graça de Deus, fora dela, precisamos simplesmente aderirmos, entrarmos pela porta da fé. A mesma que entrou Abraão e creu, e por isso foi justificado. Isso foi imputado como justiça para Abraão. Então a nós também é oferecido a mesma oportunidade. Agora vocês já sabem de tudo isso. Vocês sabem que a lei só leva o homem à condenação, mostra o pecado do homem. Mas abriu-se a porta da graça. Aquela graça oferecida a Abraão agora foi consumada no seu descendente, Jesus Cristo. Ele pagou o teu preço, ele morreu por você. E o que compete a você e a mim? Simplesmente crermos nisso, entrarmos pela porta da fé. E a Bíblia diz que, assim, pela graça sois salvos. Mas qual é a graça? Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo consumou no seu próprio corpo os nossos pecados. Depois tem mediante a fé. Então esta fé é onde nós devemos entrar. É esta fé que nós devemos abraçar. Crer como creu nosso pai Abraão. Por isso, quando cremos, nós somos filhos da fé, filhos de Abraão. E aí nós podemos dizer, sou filho e herdeiro da promessa. Deus prometeu a Abraão e essa promessa não falhará. Eu terei esta promessa na minha mão se eu crer como creu o meu pai Abraão. Se eu acreditar naquilo que a palavra de Deus está dizendo e caminhar nela, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo aquilo que diz a Escritura quanto à promessa. Então já não é mais a pergunta, eu sou filho da promessa? Você pode responder, se você estiver em Cristo, batizado em Cristo, se santificando em Cristo, você pode dizer, eu sou filho e herdeiro da promessa. Eu estou no testamento. Eu serei herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo da glória de Deus que será manifestada aos homens. Eu morarei na glória com Cristo se eu estou dentro desta promessa e cumprindo essa promessa. E em João, capítulo
Em primeira epístola de João, no capítulo 3, diz que é o seguinte: se porventura você estiver assim, se você estiver crendo desta forma, você então passará a viver uma vida santificada aqui, nesta terra. A Bíblia diz em João, na epístola de João, dizendo assim: aqueles que são nascidos de Deus, aqueles que são filhos de Deus, aqueles que estão na promessa de Deus, vivam a vida de santificação, rejeitando o pecado. Vive uma vida pura, e estes herdarão o reino dos céus. Estes que procuram viver uma vida cristã, segundo a palavra de Deus, vão viver uma vida com Cristo. Agora os outros estão por aí enganados, achando que seus nomes estão escritos no testamento, e não estão. Só está escrito no testamento de Cristo, aqueles que aceitaram a Cristo e vivem uma vida prática nesta terra de cristão verdadeiro. Aí você poderá dizer: sou filho e herdeiro da promessa, eu estou em Cristo e Ele está em mim. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Um grande abraço, meu pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.